Oi, gente, meu nome é Daniela, eu sou médica do Ambulatório de Adolescentes da Unirio e sou membro do Comitê de Adolescência da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco sobre a consulta do adolescente, a anamnese, o exame físico, dar uma pincelada nos aspectos legais. A adolescência é uma fase de transformação, de transição da infância para a vida adulta, que é norteada por transformações biológicas, transformações psíquicas e transformações sociais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, adolescente é todo indivíduo entre 10 e 19 anos de idade, e o Ministério da Saúde e a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro aderiram essa definição de faixa etária para tentar utilizar dados, extrapolar, mas a gente tem que estar atento ainda hoje que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, ainda diz que adolescente é todo indivíduo entre 12 e 18 anos. Então, por que fazer essa diferenciação? Porque em relação aos aspectos legais, que regem o atendimento do adolescente no nosso país, ainda temos que respeitar a faixa etária de 12 a 18 anos. A adolescência não é um sinônimo de puberdade, então o indivíduo ele pode ser um adolescente e ainda ser impúbere. Então, se esse indivíduo tem 12 anos, ele já é um adolescente, mas não necessariamente ele tem já algum sinal de puberdade. Então, a puberdade é uma transformação biológica, é uma transformação previsível que faz parte da fase da adolescência. A primeira consulta do adolescente, ela na verdade, a gente sugere que o responsável desse adolescente esteja presente no momento da consulta, no momento daquele primeiro atendimento, até para que se acolha aquela família, tentando melhorar a promoção de saúde nessa faixa etária. Então, na primeira consulta, se faz uma anamnese, a gente colhe a história desse paciente, a semelhança do que acontece na pediatria. Eu faço a identificação, então, os dados daquele adolescente, nome, endereço, telefone, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento. Tento verificar a queixa principal. Muitas vezes, esse adolescente procura a unidade de saúde sem nenhuma queixa para o acompanhamento ambulatorial, digamos assim. E aí, se não houver uma queixa principal, não há também uma história da doença atual, né? Então a gente coloca somente que esse adolescente veio para o acompanhamento. A história patológica pregressa, onde eu vou verificar os antecedentes que sejam relevantes para o acompanhamento desse adolescente. Então, se esse adolescente tem alguma história de alergia, se esse adolescente tem a história de asma, alguma história de internação, se esse adolescente já tem alguma doença crônica, alguma doença de base que eu preciso estar atento, se esse adolescente já recebeu alguma transfusão de sangue. Então, enfim, coisas que possam trazer consequências ou que possam modificar a minha abordagem durante o acompanhamento. Em relação à história gestacional, a história do parto e a história neonatal, a semelhança também do que se faz na pediatria, no acompanhamento da criança, a gente colhe a história do que aconteceu durante a gestação da mãe daquele adolescente, né? E é por isso, um outro motivo pelo qual é importante que o responsável esteja junto durante esse primeiro atendimento. Então, algumas intercorrências que possam ter ocorrido, que gestação é essa, quantos filhos tem a mãe desse adolescente, se teve alguma intercorrência durante a gestação, houve algum problema, se esse adolescente nasceu, foi prematuro, foi pré-termo, se ele nasceu no tempo normal, se foi pós-termo, se teve alguma intercorrência durante o parto, nas primeiras horas de vida, se ele precisou ficar em UTI, se ele precisou receber oxigênio. Então, toda a história desse adolescente vai ser colhida nesse primeiro momento. Né? A história do desenvolvimento, os marcos principais do desenvolvimento, se falou na idade certa, se andou, então o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, de linguagem, o inicial, se foi adequado para a idade, para o esperado, se teve algum tipo de atraso, teve algum tipo de intercorrência nessa história de vida dele. A história alimentar, detalhar, e aqui está com um asterisco, está mais
tá marcado como o mais importante por causa dos transtornos alimentares que são prevalentes nessa faixa etária. Então, a obesidade, o sobrepeso, a anorexia nervosa, a bulimia. Então, é importante que se colha uma história detalhada em relação à alimentação desse adolescente. A história vacinal, e aí a gente utiliza mais uma vez a caderneta, que é um instrumento de atendimento desse profissional de saúde ao adolescente. Então é importante que a gente verifique aquele espelho, que vacinas esse adolescente recebeu, quais as vacinas que ele não recebeu, que eu teria que complementar, então orientar direitinho para tentar ampliar a cobertura vacinal mesmo. E a história familiar desse adolescente, que doenças a família desse adolescente tem que possam ser relevantes na atenção à saúde. Essa anamnese inicial, ela é semelhante à anamnese, à história que se colhe da criança. Mas no adolescente, nessa faixa etária, existe uma triagem específica, que seria a tal da abordagem sistemática. Essa abordagem sistemática visa identificar fatores de risco, né, e reforçar fatores protetores para essa faixa etária. Então, eu faço uma triagem para comportamento de risco para essa faixa etária, tentando enquadrar o que é normal no desenvolvimento daquele adolescente e o que não é normal, para tentar identificar precocemente os riscos a que ele está sujeito e, se for possível, afastar completamente, se não, pelo menos minimizar os prejuízos que possam advir desses riscos a que ele está vulnerável. Então, essa abordagem sistemática, ela engloba o lar, as atividades, a educação, religiosidade, sexualidade, suicídio e o uso de drogas. Então, a gente vai ver cada um deles para tentar identificar os riscos a que esse adolescente está sujeito. Então, o primeiro deles é o lar. Quando eu abordo o lar desse adolescente, é importante, eu não necessariamente preciso fazê-lo de maneira formal. Eu posso estar num bate-papo com esse adolescente. Então, eu vou tentar delinear, desenhar a estrutura familiar desse adolescente. Eu vou perguntar sobre quem mora nessa casa com ele, quantas pessoas são, quais são as atividades de cada. Então, mora com o pai, com a mãe, o que a mãe faz, o que o pai faz, tentando traçar mesmo qual é o tipo de relacionamento entre os indivíduos dessa família, quais são os valores que essa família tem, os princípios, o que é importante, o que não é, o que eles valorizam ou não, quais são os hábitos dessa família, que responsabilidades esse adolescente tem dentro desse contexto familiar. Então, quais são as tarefas, ele é responsável por levar o irmão à escola, cuidar dos 5 irmãos mais novos, fazer a comida, fazer o almoço, fazer a janta, levar alguém à escola, ele exerce alguma função, está na escolinha de futebol para tentar ganhar mais dinheiro, para ajudar aquela família. Então, qual é a estrutura daquela família? Se existe privacidade e se existem ou não situações de estresse naquele contexto familiar. Então, o que seriam situações de estresse? Por exemplo, o desemprego de um pai ou de uma mãe que é separada do pai, uma situação de violência doméstica, alguém com alguma doença terminal, ou um irmão com uma doença crônica. Então, alguma coisa que possa comprometer o desenvolvimento psíquico daquele adolescente. O que eu estou buscando quando eu colho essa história? Estou buscando riscos para o desenvolvimento psicossocial desse adolescente. Em relação à educação, a gente vai tentar traçar, lógico, o rendimento escolar desse adolescente, né? Então, em que nível está, em que ano, não é mais série, em que ano ele está na escola, como é que é o rendimento escolar, se existe alguma história de reprovação, como é que é a adaptação a essa escola, como é que é a relação do adolescente entre os pares dentro daquele contexto escolar e entre os funcionários daquela escola, professores, zelador, diretor da escola. Tentar ver as amizades, ver como é que é a relação de uma forma geral. E aí, quando eu busco amizades, eu não estou focada somente no rendimento escolar. Eu estou tentando identificar uma situação de violência bastante comum, que é o bullying. Então, eu tento ver se existe. Se eu não fizer essa abordagem diretamente, não questionar o adolescente diretamente, muito pouco provavelmente ele vai me dizer que sofre algum tipo de violência.
Uma outra etapa dessa história, dessa anamnese, são as atividades que esse adolescente exerce também visando enquadrar dentro da normalidade do seu desenvolvimento. Então eu vou questionar sobre lazer, sobre esportes e sobre trabalho. Então, em relação ao lazer, que atividades esse adolescente faz quando não está na escola ou para se distrair, o que ele gosta de fazer, então, o que seria normal, esperado, normal, parece uma bobagem, mas o que seria normal ou não? Um adolescente na fase inicial, que a gente diz que é o adolescente entre 12 e 14 anos, por exemplo, ele exerce ainda muitas atividades com os pais, com a família. Ele se isola em alguns momentos, mas muitas atividades, por ele estar naquela fase inicial de transição da infância para a vida adulta. Já o adolescente na fase final, entre 16 e 18 anos, ele já tem os grupos de amigos, mas ele ainda já trouxe de volta alguns valores daquela família, ao contrário do que ocorre na fase média, que é o pico de conflito com os pais, onde ele é altamente contestador. Então, se eu, por exemplo, recebo na unidade de saúde um adolescente de 17 anos, que passa o tempo inteiro fechado dentro de um quarto, não tem amigo nenhum. Então isso aí é um sinal de alerta para mim, porque está fora do desenvolvimento dele. Então quando eu busco essas atividades, eu tento enquadrar dentro da normalidade para aquele desenvolvimento psicossocial do adolescente. Em relação à prática de esportes, tanto em relação ao desenvolvimento quanto aos riscos, porque o esporte nem sempre, se ele for praticado de forma inadequada, ele não gera bem à saúde, claro. Então eu tenho que delimitar esse esporte praticado, ele é do tipo recreativo, ele é competitivo, com que frequência esse esporte é praticado, ele é praticado sob supervisão ou não, quantas vezes na semana. Então aí eu estou tentando fazer a prevenção de doença cardiovascular, então também focado na promoção de saúde. A OMS preconiza que essa prática de esportes nessa faixa etária seja no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos de cada vez. Então eu tento enquadrar, muitas vezes esse adolescente só pratica esporte na escola, uma vez por semana, durante uma aula de 50 minutos. Então isso não vai fazer prevenção de nenhuma doença cardiovascular. Então eu tento orientar esse adolescente, estimular a prática de esportes. Estar atento à supervisão, se esse esporte praticado, ele traz algum risco para esse adolescente, risco de lesão osteomuscular, se existe algum risco de uso de drogas como os anabolizantes, por exemplo, se tem a possibilidade de ser ofertado nesse ambiente de prática esportiva a esse adolescente, e alguns esportes específicos que tornam o adolescente mais vulnerável a alguns transtornos, como por exemplo o balé, que torna a menina ou o menino, mais comumente a menina, vulnerável à anorexia nervosa, por exemplo. Então eu abordo tentando encaixar aí. E o trabalho, na verdade, a gente faz uma abordagem específica, tendo em mente que na faixa etária de adolescente no Brasil, o trabalho não é permitido, a menos que seja entre 16 e 18 anos, sob a condição de aprendiz, que existe uma série de normas. Não pode ser o trabalho noturno, não pode ser perigoso, ele tem que estar dentro de um contexto escolar, ele tem que receber 1/3 do salário correspondente ao trabalhador normal. Então, tentando identificar alguma situação de exploração para esse adolescente em relação ao trabalho. O uso de drogas, na verdade, quando eu faço essa abordagem específica, eu tento identificar a situação de uso abusivo, né? O abuso ou a dependência química. Então, o usuário de drogas, ele é classificado como experimentador, como um abusador ou como um dependente químico. Então, o indivíduo experimentador é aquele que fez o uso de qualquer droga em qualquer dose até 5 vezes na vida. Já o indivíduo abusador, ele pode ser um usuário recreativo,